Gostaria que você abrisse a sua Bíblia, mais uma vez em um outro texto, agora, primeiro livro da palavra de Gênesis, em Gênesis capítulo 37, e nós vamos ler alguns versículos. Gênesis 37, a partir do versículo 1, diz assim: Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. E esta é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, diga 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José do que todos os outros filhos, porque era filho de sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. E quando seus irmãos viram que o seu pai amava mais que todos os outros filhos, o odiaram e já não podiam falar com ele de forma pacífica. E José teve um sonho e contou a seus irmãos, e por isso o odiaram ainda mais. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês o rodearam e se inclinavam diante do meu. Então os irmãos lhe disseram: você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? O que com isso odiavam ainda mais, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. José teve ainda um outro sonho, diga um outro sonho, que ele contou a seus irmãos dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. E quando José contou esse sonho a seu pai e seus irmãos, o pai o repreendeu dizendo: que sonho é este que você teve? Você está querendo dizer que eu e sua mãe, seus irmãos, iremos e nos inclinaremos até o chão diante de você? E os irmãos tinham inveja dele, e o pai, no entanto, guardou aquilo no coração. Hoje eu gostaria de dar continuidade a uma série que nós estamos compartilhando. Esta é a 4ª semana, você vai conseguir, inclusive, através da descrição desta ministração aí no vídeo aí embaixo, fazer um levantamento e observar os links das outras 3 ministrações, e você vai poder acompanhar esta série onde nós estamos falando sobre sonhos. Na verdade, realizando sonhos com propósito é o tema desta série, e hoje eu quero falar especificamente sobre um tema: transformando sonhos em realidade. Qual é o tema desta manhã? Transformando sonhos em realidade. Eu gostaria de deixar aqui nesta manhã uma história, começar contando uma história, embora nós já lemos aqui sobre Jacó e também os seus filhos, e também a história um pouquinho de José, onde ele fala sobre os sonhos, mas eu quero contar uma história mesmo, que houve um certo homem, em uma ocasião, que ele passou muita dificuldade na sua vida, muita dificuldade mesmo. Ele teve que estudar e trabalhar ao mesmo tempo, e na verdade, ou melhor, ele começou a estudar quando já era um rapazinho. E um dia, ele na escola, o professor lhe disse para todos, ou disse para não só a ele, mas a todos os alunos, que eles deveriam pegar uma folha e escrever naquela folha um sonho. Colocar naquela folha de papel um sonho que eles tivessem. E aquele rapazinho, ele desenhou o seu sonho. E ele colocou naquela folha de papel que ele seria um dia um fazendeiro. E teria uma fazenda, e ele foi muito específico, com pelo menos uns 100 hectares de terra,
com gados, com ovelhas, com cavalos e uma linda casa na fazenda. E ele foi específico quando fez esse desenho e juntamente com o desenho ele foi escrevendo os detalhes de como ele queria esse sonho realizado na vida dele. Como eu disse, ele foi muito específico ao desenhar e escrever o seu sonho. E no dia seguinte, os alunos voltam para a escola e entregam então aqueles sonhos para o seu professor. E no caso desse rapazinho, o sonho dele tinha 7 páginas. As 7 páginas desenhando tudo aquilo que ele estava sonhando, aquilo que ele almejava conquistar. Mas quando o professor viu todos aqueles sonhos, e especificamente o sonho daquele rapazinho, o professor, ele simplesmente olhou para aquele menino, aquele rapazinho e disse assim: é impossível isso acontecer. Isso não vai acontecer na sua vida. O seu pai é pobre, você é filho dele. Como você vai ter recursos para conquistar isso? Você tem que ser coerente com o seu sonho, com a sua realidade. Você precisa ser coerente com aquilo que você escreveu neste papel. Volte para casa, faça outro desenho e amanhã você me traz, porque se você trouxer esse mesmo desenho, eu vou te dar um 0. E este foi, vamos dizer assim, a palavra desse professor para este rapazinho. Resumindo a história, queridos, ele voltou para sua casa e naquela noite ele ficou em luta consigo mesmo, porque ele não conseguia escrever outra coisa. Ele não conseguia colocar outro sonho naquele papel. Ele não conseguiu absolutamente mudar nada e repetiu o mesmo desenho com as mesmas especificações. E no outro dia ele chegou àquele professor e disse ao professor: eu prefiro ganhar um 0 do que a renunciar os meus sonhos. Muitos anos depois, queridos, este rapazinho, agora já casado, pai de família, ele chamou alguns jovens para conhecer a sua fazenda. E ali estava tudo o que ele havia escrito e sonhado, colocado naquele papel. E quando ele era adolescente, que ele foi detalhista em colocar aqueles sonhos no papel, ele foi um pouco mais além, e aqueles rapazes que agora estavam visitando aquela fazenda percebeu que assim no escritório dele atrás havia um quadro, e naquele quadro, naquela casa, estavam algumas folhas naquele quadro, e as folhas de papel que estavam ali enquadradas era exatamente o mesmo desenho que ele havia feito quando ele ainda era adolescente, que ele não tinha possibilidade de realizar aqueles sonhos. Muitas vezes, queridos, diante dessa história, ou de histórias semelhantes que nós, desde pequeno, fomos desafiados a sonhar com sonhos de Deus, a sonhar com aquilo que Deus projeta e coloca no nosso coração, e nós vemos que, diante desses sonhos que estão em nós, ou diante de nós, nos sentimos tão pequenininhos, e às vezes achamos que é impossível de realizar esses sonhos que Deus vai projetando ou foi projetando dentro de nós. Mas hoje, nesta manhã, eu quero te convidar a olhar para o teu futuro com fé. E não permitir que ninguém e nada diga a você, com palavras, com gestos ou atitudes, que é impossível que o seu sonho aconteça. Porque Deus é um Deus que transforma sonhos em realidade. E eu estou aqui novamente para compartilhar sobre isso, algumas experiências na minha vida, de que realmente é possível sonhos se transformarem em realidade. Talvez você até agora já tenha até perdido a esperança, ou até mesmo desistido de sonhar, porque afinal de contas, diante de tantas circunstâncias, parece que nada acontece, ou nada aconteceu. Quem aqui já pensou assim?
Esse negócio de realizações de sonhos só acontece com os outros. Comigo não. Quem aqui já pensou assim? Eu já. Quantas vezes, queridos, nós achamos que os sonhos, eles só são possíveis na vida de outras pessoas, mas não são possíveis nas nossas vidas. Quem aqui, que além de pensar isso, pensa também o seguinte: poxa vida, e quando acontece alguma coisa comigo, parece que demora tanto para acontecer. Parece que com os outros é tão mais fácil e tão mais rápido, mas comigo demora tanto. Você pensou? Eu também. Eu também já pensei desta forma. Eu já pensei assim, queridos. Foram, na verdade, diversas as vezes ou diversas as situações em que não aconteciam o que eu achava que deveria acontecer, no tempo que eu achava que deveria acontecer, e isso levou-me a pensar que eu não era uma pessoa digna de ter um sonho ou sonhos realizados. Só acontecia com outros. Puxa vida, acontece com fulano, acontece com ciclano, e comigo não acontece. As coisas prosperam na vida de alguém, as coisas prosperam na vida do meu amigo, da minha amiga, mas comigo não. Parece que com os outros as coisas acontecem tão bem mais rápido, e comigo demora tanto. Quem sabe você sente que há tanta demora em esperar, e por causa dessa demora, por causa das coisas não acontecerem, sabe o que é mais fácil a gente fazer? É mais fácil, queridos, a gente abdicar dos nossos sonhos e apenas viver a vida do jeito que se consegue levar, do que permanecer acreditando nos sonhos de Deus. Hoje há algo que você deve guardar dentro de você. Você que está em casa, nós que estamos aqui no templo. Repita comigo: todo sonho. Aliás, eu vou falar no plural. Diga: todos os sonhos passam pela prova do tempo. Você pode repetir isso ou dizer isso a pessoa, alguém aí em casa do seu lado, se estiver sentado com você ou aqui no templo. Todos os sonhos passam pela prova do tempo. Todos. Queridos, tudo, a Bíblia diz que tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3, capítulo 1. Há tempo determinado para todas as coisas, e é preciso nos despertarmos para o fato de que muitos sonhos que foram plantados em nossos corações, nossos pensamentos, pelo próprio Deus, que Deus colocou dentro de nós, esses sonhos são para o seu propósito e para a sua glória. Nós precisamos nos despertar para isso, que se são sonhos que vieram de Deus, esses sonhos são para a glória de Deus, e nós não podemos abrir mão desses sonhos. E então nós temos que fazer o quê, pastor? Nós precisamos discernir e avaliar nossa vida. Olha o que eu disse: discernir e avaliar a nossa vida a partir desta mesma perspectiva de que todos os sonhos que Deus projeta é para o propósito, para o louvor, para a glória de Deus. A essa altura eu pergunto: qual é o propósito de Deus para você? Ou você pode se perguntar: qual é o propósito de Deus para mim? Qual é o propósito de Deus para nós? Como Ele nos criou e com que dons nos habilitou para a nossa vida aqui na terra?
Nós não fomos criados por acaso. Diga, eu sou o fruto do sonho de Deus. Deus sonhou com você. Deus sonhou com Gael. Deus sonhou com cada um de nós. Nós temos um propósito. Queridos, se apenas pararmos para olhar para as nossas mãos, faça isso se você puder aí na sua casa, e você que está aqui no templo, nós vamos ver que elas são totalmente únicas. Únicas, você é único, diga, só tem uma mão igual a essa na terra, em bilhões de pessoas. Você é único. E através dessas mãos, Deus nos deu habilidades únicas que só você fará. O propósito que Deus te deu para realizar através dessas mãos, só você realizará. Mas ninguém. Nós somos únicos. Deus nos habilitou. Isto é, Ele é aquele que nos torna capazes, hábeis para realizar os seus desígnios, os seus propósitos, os seus sonhos. E enquanto isso, ao mesmo tempo, Ele forja, diga forja. Através do tempo, Deus nos forja, queridos, em um espírito corajoso que cresce forte através de uma palavra muito importante, chamado perseverança. Deus vai forjando em nós esse espírito corajoso. Deus vai forjando em nós esse espírito de não desistir, através da perseverança. E o que muitas vezes acontece, queridos, é que por não definirmos o tempo, não entendermos o tempo, e não sermos perseverantes, sabe o que nós passamos a fazer? Enterramos os sonhos, enterramos os nossos sonhos, por a gente não entender que os sonhos passam pela prova do tempo. Nós muitas vezes, por não definirmos este momento, este tempo, por nós não continuarmos ou permanecermos perseverantes, enterramos os nossos sonhos, e consequentemente, nós abortamos as promessas que Deus tem para as nossas vidas. Você em casa, você aqui no templo, quem aqui já recebeu uma promessa? Não precisa ser mais, só uma promessa da parte de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre as tuas finanças, sobre alguma área da tua vida. Tem alguém aqui que pode levantar a mão e falar, eu recebi uma só? Na Bíblia existem mais de 32 mil promessas, mas só uma só que Deus chegou e te deu uma promessa. Todos nós, com certeza. Mas por não perseverarmos, queridos, muitas vezes nós enterramos os nossos sonhos e nós matamos, abortamos as promessas que Deus tem para nós, e por isso nós tentamos e passamos a fazer algo que nem sempre fomos chamados a fazer. Está demorando tanto aquilo que Deus disse que eu deveria fazer e não acontece, e por causa disso nós então começamos a fazer outra coisa e abortamos a promessa que Deus tinha dito, que a minha casa seria salva, que o meu marido seria salvo, que a minha esposa seria salva, que os meus filhos seriam salvos, que Deus ia mudar aquela situação, e aí nós esquecemos que Deus nos deu uma promessa, abortamos aqueles sonhos que Deus disse que estavam e que iriam acontecer, porque nós simplesmente começamos a fazer outra coisa que nós não fomos chamados para fazer. Por outro lado, queridos, nós também podemos estar nos comparando muitas vezes com as pessoas ao nosso redor e com o trabalho que elas realizam.
As promessas não acontecem comigo, mas com fulano acontece. E aí nós começamos uma comparação de eficiência. Por que que com fulano acontece e comigo não acontece? Queridos, Deus, Ele sempre vai avaliar, ou Ele avaliará o seu desempenho de acordo com o potencial que você tem. Deus, Ele vai avaliar o seu potencial de acordo com as habilidades que Ele te deu para cumprir, não de acordo com fulano ou ciclano, não de acordo com terceiros. Ele irá ajudá-lo a comparar, ou ele irá, como eu diria, ele vai ajudá-lo a você mesmo. Comparar o seu desempenho com você mesmo, com as suas próprias forças, com o que você é capaz, não com o que o outro é capaz, não com a força de outra pessoa. Ele sabe do que você é capaz e Ele automaticamente vai fazer com que você vá até os seus limites. Ele vai extrair o melhor de dentro de você, o que eu quero dizer. Ele levará você até os seus limites do seu desempenho, do seu potencial, e não daquilo que outra pessoa tem. Muitas vezes, queridos, nós esquecemos que somos únicos. Nós somos únicos. Esquecemos que somos únicos e que a nossa aceitação diante do nosso Pai não é por aquilo que nós fazemos. Papai não nos aceita por aquilo que nós fazemos, mas simplesmente porque Ele escolheu nos amar. Ele escolheu me amar. Diga: eu sou amado por Deus. Com certeza você se lembra da história bíblica desse sonhador que nós acabamos de ler agora, José. Aqui está uma prova clara de que todos os sonhos passam pela prova do tempo. Todos os sonhos. José sonhou. Imediatamente que ele teve o sonho, ele foi e contou aos seus irmãos. E você vai vendo que a partir do sonho exposto, começa uma resistência para que o sonho dele não se cumpra. Vemos os ciúmes e uma grande disputa que o leva a ser vendido como escravo. Logo depois ele foi um longo tempo, queridos, que ele foi imediatamente vendido como escravo. Você percebe que do dia que ele sonhou até a concretização do seu sonho, levou alguns aninhos. Não foi do dia para a noite. Foi um longo tempo do poder da visualização, da imaginação, a realidade vivida e concreta. Anos e uma longa história de dor e sofrimento para que o sonho de José se cumprisse, se tornasse realidade. Nós lemos alguns versículos, não lemos todos, mas você vai ler Gênesis 37, 38, 39, você vai vendo drama após drama acontecendo na vida deste sonhador. Mas tem uma coisa importante, queridos: José era um homem íntegro em tudo o que fazia, e por causa disso diz a Bíblia que Deus em tudo lhe prosperava. Aliás, eu quero ler esse texto com você que está em Gênesis 39, onde diz que o Senhor estava com ele. Gênesis 39, versículo 21 até o 23. Apenas 3 versículos diz assim, olha só, Gênesis 39, 21, 23 diz: o Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia
tudo quanto lhe devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo quanto ele fazia, o Senhor prosperava. Quando nós estamos fazendo ou cumprindo os propósitos, os desígnios que Deus nos deu para fazermos, Deus nos prosperará em tudo. Se porventura alguma coisa não está indo muito bem nas nossas vidas, na sua vida, e não está prosperando, entenda que talvez você esteja fazendo coisa que não era para você fazer. Nós ouvimos, queridos, já muitas vezes falar que José não negociava os seus valores. De forma alguma, nós vimos isso. A Bíblia diz que ele era comprometido, fiel, leal ao Senhor. Ele escolheu não trair Potifar, se deitando com a sua esposa. A Bíblia diz que ele fugiu da luxúria. A Bíblia diz que até mesmo quando preso, ele se tornou alguém que era visto como um líder, um exemplo a ser seguido. Mesmo na prisão, todos os que estavam presos seguiam José. Ele foi fiel nos pequenos detalhes. Diga pequenos. Pequenos detalhes. E Deus, claro, por causa disso, lhe honrou, colocando em uma posição de destaque sobre tudo, porque havia um propósito. Lá no Gênesis 41, lá na frente agora, ainda falando de José, José lhe faz uma menção, versículo 52, na segunda parte do versículo: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. José se torna o governador do Egito, o segundo maior depois de Faraó, com controle absoluto de todas as finanças, de toda a economia do país. No momento de crise, ele é a pessoa responsável para dar de alimento, para vender, para comprar, para tornar o Egito a nação mais rica naquela ocasião. E queridos, todos aqueles longos anos até chegar ao ponto culminante do seu sonho, foi o seu treinamento. Todos os sonhos passam pela prova do tempo. Todos. Ele sonhou, tinha 17 anos. O tempo passou, ele se tornou governador do Egito, mas levaram-se alguns anos. E neste período, ele aprendeu a administrar como? Administrando. Deus foi provando o seu coração. Obviamente, dia após dia, ele foi aprendendo como fazer as coisas, e o processo que ele foi passando firmou o seu caráter, firmou a sua identidade, quem ele era. E quem ele era, queridos, criou destaque naquele momento, naquela nação, e ele se tornou grande, porque ele era grande, não de fora para dentro, ele era grande de dentro para fora, e por isso Deus o firmou. Havia grandeza no homem interior de José. Para que os nossos sonhos, queridos, eles sejam transformados em realidades, é necessário que haja grandeza no seu interior, de dentro para fora, nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes. Deus vai firmar o cumprimento, o sonho será culminado, acontecerá por causa da nossa lealdade, fidelidade ao Senhor. Ele entendeu que tudo o que ele tinha sofrido tinha um fim maior. Ele não estava passando por aquilo por de qualquer forma, sem um objetivo, sem um porquê. José sabia que por trás de tudo aquilo tinha
um porquê, e Deus seria glorificado através de todas aquelas circunstâncias em que ele estava vivendo. Amém, queridos? Nós não podemos de forma alguma abortar as promessas de Deus, porque achamos às vezes que elas estão demorando. Nós não podemos matar os nossos sonhos, interromper os nossos sonhos por falta de perseverança. Dia 26 de janeiro de 1999. Não fazia nenhum ano ainda que eu estava fazendo parte deste ministério. E quem acompanhou a nossa série viu que em 98, quando nós chegamos, o inimigo tentou nos tirar a vida através de uma enfermidade que supostamente pelos médicos eu não viveria 3 anos. Chegamos dia 9 de maio de 98 neste ministério. E em julho eu fui diagnosticado com uma enfermidade. E naquele ano, o ano se passou, a pastora Aldenice era a nossa pastora, e ela saía todo domingo de São Paulo à Americana para ministrar a igreja. E tanto ela como nós, na igreja local, estávamos orando para que Deus nos enviasse um pastor que fosse um casal residente, que morasse, que residisse na cidade, para que a igreja pudesse continuar. E no dia 26 de janeiro de 99, no começo do ano seguinte, foi um dia muito especial para a minha trajetória cristã. Muito, muito especial. Aliás, eu diria que este dia foi a confirmação da minha chamada ministerial. Minha chamada ministerial. Era o último culto dessa nossa pastora, a pastora Aldenice, como pastora na cidade de Americana. E seria então o primeiro culto deste novo casal que estaria assumindo a igreja a partir daquele dia. E quem estava presente para dar a posse a esse novo casal de pastores era a pastora desse casal, da onde eles estavam vindo, que está no nosso hoje ministério em SEGEC, nível Brasil, hoje pastora apóstola em Campina Grande, apóstola Rivanda. E ela foi para dar posse a esse casal. E nesta noite, queridos, aconteceram muitas coisas especiais. E uma delas é que depois da ministração que ela trouxe, que foi uma ministração muito especial, inclusive tenho esta ministração gravada até hoje, ela começou a orar, a ministrar as pessoas, depois que terminou a pregação, com imposição de mãos, orando por cada uma, e ora por um, ora por outro, ora por um, ora por outro, e de repente ela chegou até onde eu estava, eu e Priscila, e naquele momento, quando ela começou a orar pela Priscila, Deus a levou e ela começou a profetizar sobre as nossas vidas. Priscila estava grávida de 8 meses neste dia. Grávida da Gabriele, nossa filha. E a pastora, a apóstola, na ocasião, colocou a mão sobre o ventre da Priscila e começou a profetizar sobre a nossa filha. E hoje eu quero ler essa profecia para vocês, de palavras proféticas, queridos, que às vezes Deus nos dá de sonhos que são projetados no nosso coração e que, se nós não formos prudentes, nós podemos interromper sonhos e matar promessas, abortar promessas. E a palavra profética sobre a minha filha naquele dia foi: olha só, eu te unjo no ventre da tua mãe, eu te tomo nesta noite com uma unção profética, um ato profético. Deus falando isso sobre a minha filha. Todos que entrarem neste lugar, na casa do Senhor, todos aqueles que têm o seu ventre grávido, a criança saltará no ventre, que foi como no dia de Isabel,
porque desde o ventre compreenderão as mudanças dos tempos e na história, e saberão desde o ventre que eu, o Senhor de toda a terra, estou a mover os céus e a terra, para que se cumpra a minha palavra. Eu te digo hoje, tu nascerás numa hora especial. Eu te cubro com o meu manto de justiça e te separo. Ninguém tocará a ti. Nascerá na experiência de um amor que muitos não experimentaram. És amada no ventre da tua mãe, chamada para que as tuas primeiras palavras sejam de júbilos ao meu nome. Em ti, todas as crianças que entrarem neste lugar verão a minha bênção, e em ti verão a minha bênção, o meu povo e a minha aliança. Aqui diz várias coisas, eu não vou entrar em detalhes, mas uma das coisas que o Senhor disse é que ela estava sendo ungida, separada, para este momento, nasceria na melhor época, Deus falando aqui, no melhor tempo, e que ninguém a tocaria. Ninguém te tocará. Nossa filha nasceu com essa unção, queridos, desde pequenininha, aonde ela chega, aonde ela vai, as crianças vão em volta dela e é um negócio, e tantas coisas, experiências já aconteceram, eu não vou entrar em detalhe, mas o tempo passa, e baseado em promessas, o inimigo vem tentar roubar exatamente aquilo que a promessa disse. Ninguém te tocará. Eu pergunto, vocês acham que o inimigo já não tentou tocar na vida da minha filha? Várias ocasiões, várias situações. E o que nós temos que fazer? Trazer sempre a promessa diante do Senhor. Pai, o Senhor disse que ninguém a tocaria. O Senhor disse que ela nasceria numa experiência de amor, e que muitos não experimentaram. O Senhor disse que ela é amada no ventre, desde o ventre da sua mãe, e esse amor está sobre a vida dela. Que as primeiras palavras da minha filha seriam palavras de júbilos no nome do Senhor. Nós precisamos, queridos, viver os sonhos e as promessas que Deus nos deu. Não abandone, não deixe de ser perseverante. Se Deus disse, Deus vai cumprir. Agora existe um tempo. Imediatamente ela terminou de orar pela Priscila e começou a orar por mim. E eu vou trazer nesta manhã a palavra profética que Deus liberou sobre a minha vida. Por isso que eu disse ainda há pouco, que naquela manhã, queridos, estava nascendo a minha chamada ministerial. Deus disse assim: ensinarás como sacerdote, e aprenderás de mim, assim como eu preparei Samuel, e dei estratégia. Crê, porque eu te unjo hoje com uma unção de restauração, e tu irás à minha presença, e tu vais captar no teu espírito as dores das crianças e desta geração. Uma unção pastoral te envolverá com tanto amor, que se derreterão os corações. Olha, eu te digo, é uma unção pastoral, e eu não falo de experiências fúteis, eu falo de uma unção que tocará as vidas com amor. Quando olharem para ti, verão amando-as, chamando-as, transmitirás o meu amor. Por isso vem para a minha presença, gasta as tuas melhores horas comigo, deita a tua cabeça no meu peito, absorve o meu caráter, e tu dirás dentre muitos homens desta geração, sou bem-aventurado, experimentei o sabor, o amor do Calvário, unjo a tua casa, unjo a tua casa. Essa foi a palavra que Deus liberou no dia 26 de janeiro de 1999 sobre a minha vida. Eu tenho isso gravado, queridos. E eu percebi que naquele dia, Deus estava levantando a minha casa para ser uma família sacerdotal.
Embora antes desta data eu já havia tido ou recebido, pelo menos tinha tido 3 experiências com pessoas de Deus as quais não conhecia e que foram usadas por Deus para dizer que um dia eu seria um ministro do seu evangelho. No entanto, não com tanta certeza como naquele dia, naquele momento. E é tão interessante, queridos, que a propósito, esta foi a última vez a qual Deus falou comigo sobre a minha vida ministerial. A partir deste dia, eu comecei então a fluir muito mais nesta intensidade, nesta unção de cuidado de pastor. E por que eu digo isso? Porque desde a minha conversão, que até este momento já tinham se passado 10 anos, eu me converti em 89, em 1990, um ano depois, queridos, eu já era professor de escola dominical para os jovens e adolescentes, ainda com 17 anos. E eu já tinha uma sede de Deus que queria fazer teologia, queria estudar a palavra, conhecer a Bíblia. E 10 anos depois, eu ouço essa palavra. E queridos, desse ano de 99, até eu ser provisionado ao ministério como pastor, levaram-se 8 anos. E para a minha ordenação propriamente dita como pastor, foram 13 anos. Lembre-se, todos os sonhos passam pela prova do tempo. Todos os sonhos passam pela prova do tempo. Amados, quando eu tive esta palavra profética sobre a minha vida, como eu disse 3 ocasiões antes dela, Deus já havia levantado algumas pessoas, pelo menos 3 experiências muito fortes. Lembro-me de uma das ocasiões em que nós estávamos num culto e naquele culto, o pastor havia convidado um missionário. Não sei se esse missionário está vivo hoje. Nunca mais o vi. E ele era um missionário, um homem profeta de Deus. Não sei o nome dele. Ele tinha não sei se ele está me ouvindo, alguém está me ouvindo. Eu só sei que ele tinha um sobrenome, ou conhecido como Zazá. Um senhor fortão, moreno. Quando terminou aquele culto, nós fomos despedir de algumas pessoas, estávamos próximo a ele, e ele olhou para eu e Priscila. Nós éramos ainda muito jovenzinhos, recém-casados. Deus olhou para nós através da vida dele e diz assim: eu vejo uma unção na vida de vocês, ministerial. A sua unção, quando ele apontou para mim, diz, é totalmente da unção diferente dela, e a dela é totalmente diferente da sua, mas as duas juntas se completam. Depois de uma outra ocasião, queridos, Deus, através também de um convite, agora já numa outra época, muitos anos depois desta, nós estávamos em um culto e fomos convidados, éramos os líderes da rede de jovens, e naquela ocasião, nós estávamos assim no culto, e estava praticamente terminando aquele culto, e uma missionária, também que estava ministrando, ela era americana, falava um português extremamente, com muita dificuldade português, aquele português americanizado, vamos dizer assim, mas éramos suficiente para entendermos e compreendermos, e ela nos chamou, a mim e Priscila, para ir ao púlpito, e ela começou a liberar uma palavra profética sobre as nossas vidas, e naquele dia, ela dizia, a Priscila, ela não conhecia nossas vidas, ela não sabia quem nós éramos. E ela olhou para a vida da Priscila, qualquer hora a Priscila vai compartilhar isso com vocês.
dizendo: eu te conheço e eu sei que hoje você cuida da beleza exterior das pessoas e embeleza o seu rosto, a sua aparência. Priscila trabalhava no Boticário, ela não conhecia a nossa vida. E você hoje tem trabalhado e embelezado muitas mulheres, mas eu te levarei no Brasil todo, não para embelezar o exterior, mas para embelezar o interior dessas mulheres. E naquela ocasião, quer dizer, a palavra profética veio sobre a vida da Priscila e eu disse: agora é a minha vez. E eu fiquei naquela expectativa. E aí ela olha para mim e diz: e quanto a ti, somente ore. E eu sabia o que estava acontecendo naquela ocasião. Deus estava me levando a um tempo, a um lugar secreto que eu precisava para gerar esta mulher que seria levado às nações para embelezar o interior. E eu fui para esse lugar secreto. Foram dias e dias, madrugadas e madrugadas, contarei isso numa outra ocasião, em que eu fui gerar a Priscila a ser uma pastora, uma mulher de Deus, diante de um chamado, diante de um ministério. Promessas, sonhos, e quanto a você, ore. Nenhuma promessa, nenhum sonho acontece se a gente não for perseverante. Nenhuma. Precisamos gerar, queridos, precisamos orar. Quando Deus me disse que Ele me ensinaria a ser sacerdote, e eu aprenderia dele como ele ensinou a Samuel, e ele me daria estratégia que eu precisava crer, porque ele havia me ungido com uma unção de restauração, e eu tão somente deveria estar na sua presença e captar o Espírito do Senhor, captar as dores dessa geração, onde uma unção pastoral me envolveria com tanto amor, que os corações se derreteriam. E ele diz que era uma unção pastoral, e ele não estava dizendo de coisas fúteis, de coisas simples. Ele fala de experiências que tocará vidas com amor, e quando olharão para ti, verão amando-a, chamando-a, transmitindo a esse amor. Por isso vem a minha presença, gasta as tuas melhores horas comigo, deita a tua cabeça no meu peito e absorve o meu caráter. Tu dirás entre muitos homens desta geração: sou bem-aventurado, experimentei o sabor, o amor do Calvário, eu ungi a tua casa, ungi a tua casa. Queridos, são promessas de Deus, sonhos que Deus projeta no nosso coração, e nós precisamos gerar isso. Quantas promessas e sonhos que Deus já projetou em você, eles vão acontecer, mas você precisa gerar. Sobre essa questão da ordenação ministerial, que eu ainda falei que demoraram 13 anos para acontecer, passou pela prova do tempo. Hoje não vai dar tempo, mas eu falarei com muito mais detalhes em uma outra ocasião sobre isso. Deus transforma sonhos em realidade. Eu queria muito pastorear. 89, eu digo que com a minha conversão já veio o meu chamado, e Deus só foi testificando, porque eu tinha um coração que queria cuidar das pessoas, mas demorou um tempo, e eu quero compartilhar como foi esse tempo, como eu também, queridos, falarei do sonho que eu tinha de fazer uma faculdade, e diante de tantas situações e circunstâncias opositoras, difíceis, parece que isso nunca ia acontecer comigo, acontecia com todos os outros, mas hoje, para a glória de Deus, eu ainda quero uma outra ocasião compartilhar. Deus me deu a graça de fazer 2 faculdades, inclusive uma delas era uma dos sonhos, que era ser bacharel em teologia, e além disso, uma pós-graduação em psicologia pastoral, que foi também uma realização de um sonho
depois de 7 anos buscando a direção de Deus. Deus é um Deus que transforma sonhos em realidades. Eu também voltarei aqui nesse altar, nesse púlpito, para compartilhar, queridos, que todos os sonhos passam pela prova do tempo no que diz respeito a servir a Deus no tempo integral. Era um sonho que eu tinha, eu queria servir a Deus tempo integral. E você saberá de detalhes de como foi que Deus agiu com relação a esse tempo. Quanto tempo demorou para isso se cumprir e de que forma foi. Mas hoje eu estou aqui para dizer que isso também é um sonho que Deus se tornou em realidade. Vocês saberão também, queridos, o que é que Deus fez, e isso com certeza levará mais de uma reunião, mais de um domingo. O que Deus fez quando eu vivi na lavoura. Algo muito específico, porque Deus usou o tempo que eu vivi na lavoura como parte da trajetória aonde eu estou hoje. Mas eu não entendia isso. Eu não sabia porque eu estava vivendo com tanta dificuldade, passando por tantas situações difíceis naquela ocasião. E hoje eu sei que Deus naquela ocasião estava usando aquilo para formar a minha identidade, o meu caráter. Ainda estarei aqui, queridos, para compartilhar com vocês como foi que Deus me chamou para a INSEGEC. Como Deus falou comigo, quais foram as palavras que Ele me deu no dia 4 de maio de 1998. E como eu deveria proceder neste novo tempo onde Ele estava me levando. E hoje eu estou aqui, o sonho se tornou realidade. Assim como, queridos, Deus plantou a visão celular no meu coração. Muitas pessoas talvez não entendem por que eu sou tão apaixonado por esta visão. Porque um dia, queridos, depois de ir a Bogotá pela primeira vez em 2000, depois de uma palavra profética um ano antes de eu ir a Bogotá, onde Deus me disse que me levaria a uma nação a qual não conhecia, e Ele plantaria uma visão dentro de mim, que eu receberia algo no meu espírito. Para ser sincero, nem eu sei porque eu também amo tanto esta visão, num sentido de que humanamente dá para detectar, a não ser porque foi Deus quem fez isso. E eu vou voltar aqui, queridos, para compartilhar isso ainda. Assim como também eu quero voltar aqui e dizer que sonhos se tornam realidade. E eu tinha um sonho de me tornar um dos 12 da apóstola Valnice. Mas era impossível isso acontecer. E um dia aconteceu. Assim como um dia eu aspirei, eu não mencionei. Isso eu não falei. Será que um dia eu poderei fazer parte da equipe do pastor César no Brasil? Eu só aspirei isso. E nesses 3 últimos anos, isso se tornou realidade. Todos os sonhos passam pela prova do tempo. Eu gostaria de convidar você a se colocar de pé neste momento. E nesses últimos minutos, quero convidar você a fechar os seus olhos, aí na sua casa. Você que está aqui em casa, você que está aqui no templo, feche os seus olhos. Minha oração nesta manhã é que Jesus Cristo em nós transborde de coragem, para que ousemos a sonhar o que Deus tem para nós. Que o Senhor Jesus Cristo transborde em você a perseverança, para não desistir dos sonhos que Deus projetou no seu coração. Que possamos sonhar de acordo com o seu coração amoroso.
não em conquistarmos coisas e glórias para nós mesmos, títulos, mas acima disso, que o nosso coração seja conduzido para esse propósito maior, que às vezes não compreendemos ainda de uma forma completa e achamos que estamos demorando tanto para acontecer. E muitas vezes duvidamos que não irá acontecer. Mas que o Espírito Santo nos leve nesta manhã a entender que nós somos partes de um propósito maior, para o qual Deus nos escolheu, e por mais simples e pequena que nossa parte possa parecer, ela é única. Pois é para isso que Deus nos chamou a fazer. Essa parte única que nós temos, Senhor, é responder ao chamado. Quando fazemos isso, nós veremos os sonhos se tornarem realidade nas nossas vidas. Pai, eu estou aqui nesta manhã compartilhando de sonhos que se transformaram em realidades, mas não acabou ainda, não para por aqui, há tantos sonhos ainda dentro do meu coração. Eu não parei de sonhar, e eu sei que há muitos sonhos que ainda vão se tornar realidades na minha vida. Realidades na minha casa, no nosso ministério, nessa família sacerdotal, nesta nação, nesta cidade, nas nações da terra. Estamos aqui nesta manhã, Senhor, para dizer e levar a glória a Ti, e dar a glória a Ti, a honra a Ti, de que todos os sonhos que Deus projeta para nós, eles se tornam realidades, quando nós nos colocamos no centro da vontade do Senhor. Pai, esta é a minha oração nesta manhã, que cada um que está conectado, que está aqui no templo, possa estar vivendo no centro da vontade de Deus, para que o propósito, para que a vontade de Deus seja estabelecida, e que a gente não fuja deste propósito nunca. Espírito Santo, obrigado. Obrigado por este mês que nós estivemos aqui compartilhando algumas experiências. Deus é um Deus de sonhos. Ele sonhou conosco e ainda sonha conosco todos os dias. Se estamos nesta terra, é porque há propósito a ser definido, há propósito a ser cumprido. E nós queremos dizer sim, Senhor, eis-nos aqui. Envia-me a mim, envia-nos a nós, para cumprir a grande comissão, para fazer a diferença nesta terra, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Levante a tua mão direita. Que Yahvé te abençoe e te guarde. Que Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Yahvé sobre ti levante o seu rosto e te dê Shalom. Deus te dê um excelente domingo, uma excelente semana, para a glória do Senhor. Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Amém.